Então, a nossa aula de arte está no livro Se Liga na Arte, Marcel Duchamp e os Ready-Made, ok? Você vai encontrar na página 31, que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos primeiramente para um vídeo em que nós vamos fazer um tour por um site de arte. A obra de Marcel Duchamp. E o Ready-Made, bem interessante. Tá? Então, ele é um artista, ele nasceu na França, numa comuna francesa chamada Blainville-Crevon. Comuna, na verdade, é uma espécie de povoado, é a menor localidade com administração na França. Tá? Então, ele nasceu em 1887 e morreu em 1968. Ele foi um pintor, escultor e poeta. Depois, ele se tornou cidadão norte-americano, a partir de 1955. E ele é o inventor dos ready-made. A gente vai ver o que é isso. Duchamp é um dos precursores da arte conceitual. Introduziu a ideia de ready-made com o objetivo de arte. É importante também nós reconhecermos a obra dele pelo conteúdo abstrato. Tá? Nós já falamos e vimos o que seria essa arte abstrata. O dadaísmo, com ele, né, tinha como base questionar o papel artístico e trazer à tona a atmosfera absurda que pairava no mundo, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Você imagina uma guerra em que envolveu muitos países do mundo levando à morte em guerras, com a primeira possibilidade da divulgação nos jornais de fotografias daqueles eventos, fotografias e alguns vídeos da Primeira Guerra Mundial. Então, a violência foi estampada assim para que todas as pessoas assistissem. Na antiguidade, nas guerras, as pessoas ficavam muitas vezes nas cidades que não eram atacadas ou passavam por aquele momento, e elas não assistiam às guerras, apenas sabiam que pessoas haviam morrido, que homens haviam morrido naquelas guerras, mas não viam as cenas, né, de destruição, de morte violenta. Então, isso era uma coisa que chocou. Foi algo que chocou a humanidade naquele tempo. E isso se manifestou na arte. A gente tem que lembrar que a arte ela é contextualizada. Ela vive um momento dentro de uma determinada situação econômica, social, política. Né? Então, por aí. Vai além disso um pouco. Né? A própria religião nós já vimos que exerce influência sobre a arte. Uma de suas obras, o No Descendo a Escada, 1912, a primeira obra de destaque de Duchamp, e características abstratas, né? Representa uma figura descendo escadas. A tela foi inscrita em uma exposição para ser exibida junto com obras cubistas, mas foi rejeitada porque aparentemente era demasiado futurista. Então você pode perceber traços, linhas retas, mas não absolutas, né? Formas poligonais. Posteriormente, participa de uma mostra cubista no Galeries J. Domo, em Barcelona, em 1912. No ano seguinte, durante a exposição em Nova York, no Armory Show, a obra causa polêmica e justamente por conta disso se torna um enorme sucesso. A questão da polêmica na arte, a gente sabe que leva a curiosidade, né, o público a pesquisar, a procurar conhecer aquilo, e isso é fato. A gente sabe que a arte também tem o seu mercado. Aqui nós temos, em 1913, Michel Duchamp decidiu colocar em seu ateliê em Paris uma roda de bicicleta fixada sobre um banco de madeira. Nascia assim um dos primeiros ready-made, intitulado Roda de Bicicleta, que só ganhou esse status em 1916. O artista gostava de olhar a roda enquanto produzia outras obras. Às vezes ele a girava simplesmente para ver o movimento do objeto e comparava esse ato com a observação das chamas do fogo a
trepidar em uma lareira. A primeira versão do trabalho foi perdida, assim como a de 1916. Então, o artista recriou em 1951. Considera-se que a roda de bicicleta é um trabalho precursor da arte cinética. Então, a arte do movimento, a arte que é uma arte visual, mas ligada ao não os objetos estáticos, mas aquilo que se movimenta. Vale lembrar que tanto ready-made significa objeto pronto, ou seja, um objeto que não foi o artista quem produziu, mas sim quem elegeu como arte, quem elegeu o objeto como arte. Esse tipo de arte se tornou um marco no movimento dadaísta, pois questiona a produção da arte, bem como o papel do artista, trazendo ainda o caráter irracional que o Dada propunha. No 3 temos o Porta-Garrafas, 1914. A obra Porta-Garrafa foi concebida em 1914, quando Duchamp adquiriu o objeto em uma loja de departamentos e decidiu levá-lo para seu ateliê. Provavelmente o que chamou a atenção do artista foi o caráter agressivo da peça. Uma estrutura de metal feita para posicionar garrafas, suas pontas espetadas fizeram com que a obra ficasse conhecida também como Red Hot Rod, que significa ouriço. A versão original do objeto foi jogada no lixo pelas irmãs do artista. Depois que ele mudou-se de Paris, deixou a peça lá. Atualmente existem 7 réplicas espalhadas em museus pelo mundo. Embora Duchamp afirme que seus ready-mades não signifiquem nada, alguns estudiosos que dizem que as artes de metal nesse trabalho seriam uma alusão ao órgão peniano, o que de fato deles não terem garrafas apoiadas teriam relação com a condição de solteiro do artista. A obra é outra peça importante do dadaísmo, na medida em que, assim como outros objetos prontos, foi levada à condição de arte, mesmo sendo um produto manufaturado feito a princípio com uma outra intenção. A obra-fonte de 1917, a obra-fonte causou alvoroço no meio artístico e até hoje é motivo de reflexões. Esse é considerado o ready-made de maior destaque na arte. Bem interessante, né? A história da fonte é curiosa. Em 1917, havia uma exposição em que os artistas podiam inscrever seus trabalhos e pagar uma quantia para que fossem exibidos. Assim fez Duchamp ao escrever um mictório assinado com um nome fictício, R. Mutt, 1917. O trabalho foi rejeitado. Naquele ano, entretanto, ganhou notoriedade no ano seguinte. Sobre o ready-made, Duchamp disse: o senhor Mutt fez a fonte com suas próprias mãos ou não. Não tem importância, ele a escolheu. Ele pegou um objeto cotidiano e o posicionou de forma que sua utilidade desapareceu sob um novo título e ponto de vista. Ele criou um novo pensamento para aquele objeto. Uma observação importante é a de que recentemente surgiram dúvidas sobre a autoria da obra. Há indícios, através de cartas, de que o verdadeiro nome por trás da fonte seja o da artista alemã dadaísta Elsa von Freytag-Loringhoven. E aqui, bem interessante e muito conhecida, né? Foi um destaque, né? Nesses trabalhos de Duchamp, né? LHOOQ, 1919. Nessa obra, Duchamp utilizou como suporte um cartão com a representação da famosa tela Mona Lisa, feita em 1503 por Leonardo da Vinci. O artista interferiu na obra, acrescentando bigodes e cavanhaque, feitos a lápis, e ainda escreveu a sigla LHOOQ na parte inferior. As letras lidas em francês produzem uma sonoridade parecida com Ela tem fogo no rabo. O trabalho foi interpretado como uma provocação sobre os valores da história da arte até aquele momento, escandalizando a sociedade com uma boa dose de humor e ironia. Tal atitude é coerente com o dadaísmo, que valorizava a crítica, o deboche e o sarcasmo, em certa medida. 6. A noiva despida pelos seus celibatários, mesmo
ou O Grande Vidro, de 1913 e 1923. Então, temos aí uma capa Vogue, as imagens. Esta é talvez a obra mais importante da carreira de Marcel Duchamp. Em 1913, o artista começou a pensar sobre ela e fazer alguns esboços, sendo que em 1915 ele compra as duas placas de vidro que servem como suporte do trabalho. Então ele acrescenta as formas, as figuras. A primeira delas é uma figura abstrata na parte superior, simbolizando a noiva. Na parte de baixo, o artista incluiu outras formas feitas com tecidos, cabides e engrenagens. Então nós temos aqui a representação da noiva e aqui dos cabides e as engrenagens. Em 1945, a conceituada revista de moda Vogue estampou em sua capa uma modelo atrás do grande vidro, como se ela fosse a própria noiva da obra. Bem conhecida a revista, né? Em 1945, a revista então fez essa estampa, dando ainda maior destaque a essa obra. Duchamp não deu muitas pistas sobre o significado desse trabalho, e até hoje discute-se sobre ele, pois são muitas as linhas de interpretação. Bom, e quem foi Marcel Duchamp? Ele nasceu, repetindo aqui, né, o que nós já lemos, falamos, em 1987, em Brainville-Crevon, de uma família de posses, tá? Não era uma pessoa pobre. Um ambiente familiar estimulante do ponto de vista artístico. Seus irmãos, Raymond Duchamp Villon e Jacques Villon, também eram artistas, tanto que em 1904, Marcel se muda para Paris para ir ao encontro deles e se matricula na Academia Julian. A partir de então, o artista participa de salões e faz experimentações baseadas no movimento cubista. Em 1915, Duchamp resolve se mudar para Nova York, onde encontra bastante liberdade criativa ao unir-se com os dadaístas norte-americanos. Em 1920, volta a se relacionar com o dadaísmo europeu e, em 28, estabelece relações estreitas com os surrealistas. O surrealismo é um movimento que envolve ali algo além do sensível do homem, né? Está no subconsciente, tá? Mas é uma outra arte que nós vamos ver num momento mais adiante. É nessa época que também ele começa a participar de treinos de xadrez, atividade que dedicou-se com afinco. O artista permaneceu bastante tempo nos Estados Unidos e entretanto, falece em Neuilly-sur-Seine, na França, em 2 de outubro de 1968. Marcel Duchamp teve uma vida intensamente criativa e contribuiu enormemente para repensar a arte, abrindo espaço para novas propostas e valores nesse campo de atuação humana. Ok? Vamos ver o material que está no livro, então. O livro Se Liga na Arte, na página 31, na nossa atividade de hoje. E nós vamos ver sobre a obra de Marcel. Em produzir para pesquisar, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui, para que todos possam ter acesso bem à informação. Marcel Duchamp e os ready-made. O artista francês Marcel Duchamp influenciou várias gerações de artistas com sua postura questionadora e revolucionária. Ele integrou um movimento chamado dadaísmo, em que os artistas contestavam o sistema de arte e os padrões culturais da época, com obras provocativas e irônicas. Duchamp chamou de ready-made as obras que produziu com objetos do cotidiano escolhidos aleatoriamente e apresentadas em ambientes tradicionais de arte, como salões e galerias. Por ter sido um artista importante para a história da arte, sugerimos que você amplie seu repertório pesquisando e conhecendo alguns dos trabalhos mais relevantes de Duchamp. Para isso, pode consultar livros de história, de arte moderna e contemporânea na biblioteca de sua escola, não é o caso agora, né? E de sua cidade, ou buscar informações na internet, isso é bem mais simples. Se optar pela pesquisa online, acesse fontes de pesquisa variadas. Fontes variadas de pesquisa, tá certo, pessoal? Não uma só. Confronte as informações e procure escolher sites de museus, de revistas de arte.
Se necessário, peça ajuda ao professor. Pode mandar as dúvidas, questionamento, alguma coisa, se houver, tá bom? Individualmente, pesquise imagens das obras Roda de Bicicleta, Porta-Garrafas e Fonte. Escolha uma das obras e, após analisá-la, responda as questões. Escolha uma delas apenas, tá? O que essa obra despertou em você? Vai falar de maneira, resposta pessoal, tá? Então você vai dizer, o que essa obra despertou em você? Ela é interessante, despertou curiosidade em procurar saber o que ela significa, pelo menos isso, né? Ou você encontrou um significado para ela? Por exemplo, uma revolta com a sociedade, uma revolta por causa da violência da guerra, né? Já que a gente sabe que essas obras foram feitas justamente naquele período antes da Primeira Guerra Mundial até o seu final. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918 e envolveu a Alemanha contra várias potências que estavam ali na Europa e Estados Unidos, entre outros países, inclusive o Brasil. O que há de contestador nessa obra, na obra que você escolheu? Roda de Bicicleta, Porta-Garrafas ou Fonte? Quais transformações Duchamp provocou no mundo das artes? Então, você pode, por exemplo, ir para um caminho em que havia uma arte em que a figura do artista como criador era valorizada, e agora, quando o Champs, no momento dele, a figura do criador ainda continua sendo valorizada, ou não é mais valorizada, é valorizada propriamente o objeto escolhido aleatoriamente. A figura do artista diminui seu valor ou ela aumenta com Duchamp? Qual o entendimento que você tem? Então, para concluir, converse com os colegas e com o professor sobre as respostas de cada um, mas também nós não temos como fazer isso no momento, né? Então, fica para vocês aqui. Você vai escolher uma dessas obras aqui, Roda de Bicicleta, Porta-Garrafas ou Fonte, e aí você, após escolher essa obra, você vai responder a questão 2. São 3 questões apenas. O que a sua obra despertou em você? O que há de contestador nela? Quer dizer, ela faz uma reclamação, ela reclama algo, ela se rebela contra algo, ela vai contra alguma coisa especificamente, você consegue perceber isso? Quais as transformações do Duchamp provocou no mundo das artes? A gente faz uma reflexão sobre o que nós lemos e que falamos aqui, tá bom? Vou aguardar então a participação de vocês. Vamos então.